O médico solicita ao paciente o teste de cintilografia de perfusão miocárdica, que permite a visualização do sangue fluindo no coração. Durante a anamnese, é importante verificar se o paciente faz uso de medicamentos para colesterol, medicamentos para pressão ou para diabetes. Assim, o médico passará as recomendações necessárias para realizar. É comum solicitar o uso de xarope 3 dias antes de realizar o exame, a fim de prevenir movimentos involuntários que atrapalhem o exame. O exame tem duração de aproximadamente 3 horas e é dividido em 2 passos. O primeiro passo é feito com o coração em repouso, com a frequência cardíaca normal. O segundo passo é feito depois que o coração é estressado com exercício na esteira. Pacientes que não podem realizar o exercício físico utilizam um medicamento. Alimentos com cafeína devem ser suspensos 24 horas antes do exame. Café, refrigerantes, chás, chocolate, alguns tipos de medicamento para cefaleia, aspirina, remédios de cólica. Caso haja um uso contínuo de algum medicamento com cafeína, há necessidade de informar os profissionais envolvidos. Além disso, o paciente deve suspender o uso de bebidas alcoólicas e cigarros. Se houver o uso desautorizado de qualquer uma dessas substâncias, o teste deverá ser remarcado. Pode haver necessidade de sedativos. Nesse caso, deve-se pedir a presença de um acompanhante. O paciente pode ser submetido a um exame com estresse físico ou estresse químico. A diferença é o meio de estímulo de fluxo de sangue no músculo cardíaco. Para o estresse medicamentoso, usa-se principalmente o dipiridamol. Antes de tudo, um enfermeiro ou um técnico aplica um radioisótopo na veia, talho ou galho, a fim de que o coração fique contrastado. Depois da injeção, o paciente aguarda de 30 a 60 minutos, a fim de que o radioisótopo percorra todo o corpo até chegar ao coração. Durante esse período, o paciente pode comer um lanche leve, caso não tenha algum outro exame complementar que necessite jejum. A primeira sequência de imagens se faz com o coração em repouso e leva em média de 10 a 20 minutos. As imagens do coração são feitas com o paciente deitado e com o paciente sentado, com os braços lateralmente erguidos. A câmera é posicionada em frente ao peito do paciente. O paciente deve ficar completamente imóvel. Qualquer movimentação é suficiente para ter que refazer o teste. Aconselha-se fechar os olhos e concentrar-se na respiração, caso o paciente comece a se sentir claustrofóbico. Algumas clínicas optam pela música para ajudar o paciente a relaxar. Casos extremos de ansiedade, claustrofobia ou, se necessário, o paciente pode ser sedado. Depois das imagens feitas em repouso, o paciente será submetido ao exame com estresse, caminhando na esteira para exercitar o coração ou com a administração do medicamento, como já foi mostrado. O técnico solicita que o paciente retire a camiseta e abaixe um pouco as calças. É introduzido no peito do paciente alguns eletrodos, a fim de monitorar os batimentos cardíacos do paciente durante a realização dos exercícios. O paciente caminha o quanto ele conseguir, pois a meta é atingir a maior frequência de batimentos cardíacos a partir do pico de esforço compatível com a idade do paciente. Quando o paciente atinge o máximo de esforço físico, outra dose de radioisótopo é injetado. Durante o exame de estresse, o paciente deve informar caso sinta extrema fadiga, mudanças extremas na frequência cardíaca, mudanças no eletrocardiograma. Haja mudanças na pressão arterial, além de dores no peito ou algum outro desconforto.
O paciente é mantido andando por 1 minuto a mais para que não entre em choque e o radioisótopo continue circulando. O paciente, então, descansa até que seus batimentos cardíacos voltem ao normal, para que a próxima série de imagens seja feita, com a duração de 10 a 20 minutos. Para pacientes que não podem realizar o esforço físico, devido a limitações físicas ou que usam medicamentos para manter a pressão baixa, o estresse medicamentoso é usado no lugar dos exercícios na esteira. É importante o paciente informar o histórico de fadiga respiratória ou asma. Dependendo do caso, o paciente deve realizar um tratamento prévio com oxigênio, antes de usar o medicamento para o estresse. O medicamento pode ajudar a obter várias informações sobre a passagem de sangue no coração. Caso haja habilidade, o paciente pode caminhar lentamente na esteira durante o exame. Durante a aplicação, o paciente pode sentir um leve desconforto. Alguns sintomas dos efeitos colaterais do medicamento incluem respiração mais lenta, sensação de fadiga, fraqueza nas pernas ou rubor quente. São sintomas relativamente normais, que não significam perigo. O medicamento é seguro e de duração curta. Logo depois da aplicação do fármaco do estresse, o radioisótopo é injetado também para ver o fluxo do sangue no coração. O paciente repousa para a segunda bateria de imagens. Após isso, o exame de cintilografia de perfusão miocárdica é concluído. O diagnóstico é obtido através dos sintomas do paciente durante o exame, associado com as imagens feitas, podendo assim planejar o melhor método de tratamento. O principal médico que elabora o laudo é o médico radiologista.